Boa noite, povo! Cheguei da escola, já li todos os comentários e hoje a gente tá começando o nosso Falando Sério. Bom, gente, falando sério, me perguntaram se o meu cabelo é aplique. Minha gente, eu já usei aplique há 5, 10 anos atrás. Hoje meu cabelo é meu mesmo. Olha aqui, ó, tá vendo que é meu? É tudo meu e tudo meu. Bom, é meu cabelo. Mas, mudando de assunto, vamos falar sério. E o assunto do Falando Sério de hoje, sabe qual é? Padrastos e enteados. Por que madrastas e enteados? Porque assim, tem uma galerinha aí me pedindo, né, pra falar sobre isso, enfim. Lógico que eu posso falar disso, porque eu tenho essa experiência. O Carlos tem os filhos dele, eu tenho os meus, que não são poucos. E realmente é uma coisa difícil, é uma coisa complicada. Quando os filhos são bebês, são pequenos, o relacionamento fica mais fácil, porque a criança ainda não tem muita noção, né, de pai, de mãe, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, mas a partir do momento em que entra uma outra pessoa na vida da gente, se é um bebê, você consegue levar numa boa, você consegue fazer com que essa pessoa substitua realmente aquele que é ou o pai ou a mãe. Substitua não, mas que praticamente seja tão íntimo quanto. No meu caso, a Valentina, quando ela conheceu o Carlos, ela que adotou ele, não foi ele que adotou ela, né? Ela, naquele momento que ela ouviu, ela chamou ele de pai. E a Júlia tinha mais ou menos uns 6, 7, 8, 9, 10. Ela tinha uns 10 anos, 10 para 11 anos, 11 para 12, mas não, 10 para 11 ela tinha. Então aí, para ela foi meio difícil. Não que ela tenha conhecido o pai dela, porque ela não o conheceu. Mas para ela foi difícil, porque era uma pessoa diferente, de outra cultura, falando, mesmo sendo português de Portugal, é difícil de ser compreendido. Mas é tudo uma questão de querer que dê certo. Eu queria que desse certo. Então eu fui a pessoa que mais fiz força para que isso acontecesse. Então, por exemplo, eu fiz com que ela respeitasse ele como um pai, de verdade. E fiz com que ele a respeitasse como uma filha de verdade. Muitas vezes eles tiveram atritos, porque, primeiro, por causa de uma cultura diferente. A cultura do brasileiro é uma cultura muito mais liberal, totalmente diferente da cultura do europeu. E ele, como pai, tinha certas regras que às vezes ia de choque com o meu modo de criar brasileiro, mais tranquilo, mais à vontade do que aqui. Então o que nós fizemos? Nós entramos num acordo, entendeu? Nós combinamos o seguinte, que quando um falar, o outro não tira a autoridade. Então, por exemplo, nós estamos jantando. Isso é só um exemplo, tá? Porque quando eu falo as coisas aqui, todo mundo pensa que é verdade. Estou dando um exemplo. Se nós estivermos jantando e ela comer de uma forma errada, e aí ele disser assim, olha, não é assim que se come, é assim, e ela se chatear, eu simplesmente não falo nada, não dou minha opinião. Até porque ali está a ordem que ele está dando. Se ele disser, olha, você está de castigo, acabou, mesmo que eu não concorde. Por quê? Porque depois que a gente estiver sozinho, eu vou dizer para ele, olha, eu não concordo que você fez isso, porque se você fizesse de tal forma, seria melhor, seria mais fácil, ajudaria no relacionamento de vocês. Então, existe um respeito, tem que ter um respeito quando existem filhos de outros casamentos, porque se não houver o respeito, não dá para dar certo. Porque se o seu filho ou a sua filha desrespeitar o seu companheiro ou a sua companheira, vocês vão acabar brigando. E se vocês acabarem brigando por causa dos filhos, o casamento vai terminar.
Então, o que vocês têm que fazer? Estabelecer regras. Por isso que eu sou uma pessoa muito regrada, é aquilo que eu falo para vocês sempre. A gente tem que ser regrado em tudo. Onde há regra, há respeito. Onde há respeito, há união. Entendeu? Isso é básico, isso é lógico. Então é o seguinte, a partir do momento que você está convivendo, botou uma pessoa dentro da sua casa e você tem um filho de outra pessoa, seja você homem ou mulher, esta pessoa que você quer o seu companheiro tem que ser respeitado por você ou sua companheira. Então você, homem, que tem uma mulher que tem filhos de outros casamentos, ou você que está levando um filho do seu outro casamento para dentro da sua casa, você tem que dar liberdade para ela ter a autoridade de educar. Eu não estou falando desses casos absurdos que tem aí no mundo de gente que faz absurdos com as crianças. Não, eu estou falando de um relacionamento saudável, de um relacionamento respeitoso, de um relacionamento normal, de um casal que traz filhos de outros casamentos e que os filhos têm que conviver em comunidade. E que este companheiro tem que ser respeitado, porque se ele não for respeitado, ele vai se sentir excluído. Se ele se sentir excluído, ele vai entrar em atrito com você e aí, ó, casamento balbal. Entendeu? Então, o que nós fazemos? Respeito acima de tudo. Respeito do companheiro e companheira com a criança e respeito da criança com o companheiro. O pai verdadeiro, biológico, ou a mãe daquela criança tem que explicar para ela, olha, você tem que respeitar o meu companheiro ou a minha companheira como se fosse seu pai ou sua mãe. Porque se você não respeitar, eu vou te pôr de castigo, eu vou te dar limites. Então, logicamente, a partir do momento que você vê que o seu companheiro ou a sua companheira está excedendo o seu limite do que deveria, aí você particularmente chama e conversa a dois. E aí entram num acordo e passam essa informação para a criança. Entenderam? É assim. Eu estou falando da minha experiência. Eu não estou falando, eu não sou nenhuma doutora no assunto, mas estou falando da minha experiência com ele, que tem filhos de outros casamentos, que eu tenho filho de outro casamento, e que a gente entra neste acordo de respeito. Por exemplo, quando o Carlos está em São Paulo, que ele está com a Tami, com o Tami, ou com o Sérgio, ele dá os conselhos dele como pai. E eles pedem conselhos para ele como pai. Por quê? Porque existe um respeito entre eles. Porque meus filhos sabem que ele os respeita. Meus filhos sabem que ele me trata bem, que ele quer o meu bem, que ele quer o bem deles. Então ele sempre vai ter uma palavra amiga, uma palavra importante para ser ouvida. E ele é muito ouvido pelos meus filhos. Meus filhos gostam muito de ter a opinião dele nas coisas, porque ele é um homem sensato, ele é um homem pé no chão, comedido, que está sempre vendo o lado ruim e o bom das coisas, muito maduro, entendeu? Mas quando não acontece isso, o companheiro tem que ser inteligente o suficiente para poder chamar o companheiro ou a companheira do lado, conversar, decidir e tomar aquela decisão de, bom, vamos parar por aqui, né? Então é isso. E quero mais uma vez, então o assunto era esse, gente, é respeito. Tudo tem que ter respeito e disciplina. Tendo respeito, tendo disciplina, existe a boa interação em todos os assuntos. Se você é organizado, disciplinado e tem respeito, você se dá bem em todas as áreas da sua vida. Não é isso? Então, esse assunto está encerrado. Era isso aí, o nosso Falando Sério hoje é sobre isso. E hoje eu quero falar também, mais uma vez, quero deixar os meus sentimentos para todas as famílias das vítimas do voo que caiu aí, acho que foi Colômbia, né? Então, meu carinho, meu sentimento, a minha oração para vocês, pais, mães, família, de todos eles. E o meu desejo de que se restabeleçam aqueles que conseguiram sobreviver, porque também vai ser difícil. Eu soube que um deles, inclusive, perdeu a perna, foi amputada. Então, olha, todo o meu desejo de que você consiga superar tudo isso. Você vai ver, você ainda vai ser um exemplo para as pessoas que
podem passar um dia por uma situação difícil, tá? Força, força. O nosso canal do bem, que é muito importante, o nosso canal do bem, todos os filhotes, os manotens, que agora nós temos manotens também, todos nós estamos firmes aqui, com pensamento forte para todos vocês se restabelecerem, e nós do canal do bem estamos desejando muita força para vocês, tá bom? Então, gente, se inscreve, dá seu like, toca o sininho e amanhã eu tô de volta, tá bom? Beijinho, gente, até amanhã. Espero que eu possa ter ajudado mais uma vez vocês. Amo vocês.